Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi e você está no canal Devaneios. O nosso assunto hoje é quadrinhos. Hoje nós vamos falar de uma das obras mais importantes da nona arte. A gente vai falar de Watchmen, quadrinho que marcou geração, quadrinho que marcou o que a gente chama de Era das Trevas, junto com o Cavaleiro das Trevas. É uma obra escrita pelo mago, o grande Alan Moore, ilustrada por Dave Gibbons. Então hoje a gente vai fazer uma pequena resenha sobre o que a gente vai encontrar nessa obra, sobre o que a gente vai ver no filme de Watchmen, que foi adaptado no cinema, e quais as diferenças, qual a mensagem principal que o ator traz pra gente aqui nessa obra e por que ela é tão importante para a história dos quadrinhos. Vamos lá. O Watchmen começou a ser escrito ali em torno dos anos 1980 por Alan Moore. Tinha por objetivo fazer uma obra realmente com uma crítica aos super-heróis, uma crítica como a história era levada naquela época, porque a gente sempre teve as histórias de super-heróis sendo muito idealistas, um homem super bom, um homem de ideal puro, um super-homem que era uma imagem intocável. Então, quando a gente chega, Alan Moore chega com essa proposta de quebrar essa imagem e trazer os super-heróis um pouco para a nossa realidade, fazer eles enfrentarem problemas mais sérios, problemas mais reais, mais próximos do que a gente vive no dia a dia. E quando ele traz essa proposta, ele queria fazer um quadrinho com alguns personagens que já existiam, alguns heróis que já eram famosos, só que esse pedido foi negado a ele, pela DC Comics. Eles falaram para ele: a gente não quer que você use os nossos personagens, mas o roteiro é bom, guarda essa ideia aí, tenta fazer seus próprios personagens. Então eu acho que foi uma das negações melhores que o Alan Moore já recebeu, porque graças a isso ele trouxe ali a criação de diversos personagens e ele pôde trabalhar com eles da melhor forma possível. Uma apresentação original para cada um, trazer uma história ali, uma característica de cada um, que ele soube trabalhar muito bem durante essa obra. Do que consiste mais ou menos a história de Watchmen? Como eu já mencionei, ela vai falar ali desse sentido de tentar trazer os heróis mais para a realidade. E a gente começa a nossa história com um desses heróis sendo assassinados, o comediante. E tem até esse símbolo aqui que está aqui no Rorschach, esse símbolo desse carinha, desse smile, né, que a gente chama, com sangue. Na época, quando lançou o quadrinho, isso aí foi um estouro. Foi tão grande que a DC começou a vender quadrinho junto com o Bottom. E aí o pessoal ficava doido atrás desse Bottom, que virou realmente um símbolo da época. Uma obra muito diferente. Então já começava com a morte desse personagem, que era um herói ali. E a gente começa com um detetive investigando isso. A gente vê que é um outro herói. Ao longo ali da obra a gente vai descobrindo que ele não é tão herói assim, né? Ele é mais para um anti-herói. Ele é um justiceiro que tenta fazer ali a justiça com as próprias mãos, que é o Rorschach. O Rorschach vai começar a investigar essa morte do comediante e ele começa a teorizar sobre que, na verdade, essa morte ela não foi só um simples assalto, algo do tipo, como as outras pessoas tinham chegado à conclusão. Já que a maioria das pessoas não conhecia a identidade do comediante, provavelmente a polícia descartou essa opção de ser realmente algo ali como buscando matar os vigilantes, os heróis. Mas o Rorschach, ele cria essa teoria de que, na verdade, o objetivo do assassino foi matar o comediante. Ele sabia essa identidade secreta e queria matar o comediante. Ele vai atrás dos antigos heróis, companheiros dele, vai tentar avisar para eles, vai conversar com eles: olha, tem um cara aí que está querendo matar os vigilantes, que a gente está em perigo, acho melhor vocês ficarem de olho. E acaba que ele conversa com um monte de amigos dele, né, da antiga, são os personagens que vão entrar ali como principais no decorrer da obra, e eles acabam não dando ideia para ele de início, taxam ele como maluco. Isso vai só piorando a situação ali do Rorschach, esse personagem ali que ao longo da obra vai ficando possesso, ninguém acredita nele, ele tenta resolver as coisas, ele continua investigando. Então, de resumo, é isso, né? A gente tem ali esse início de trama com o Rorschach. Não vou continuar adentrando aqui para não dar muitos spoilers para vocês que ainda não leram o quadrinho. Bom, esse quadrinho do Alan Moore, ele também foi adaptado para cinema, a direção do Zack Snyder.
o mesmo cara lá que fez aquela Liga da Justiça, que a gente tem o famoso Snyder Cut lá, que depois ficou mais famoso que o filme principal da Liga da Justiça. Ele adaptou essa obra para o cinema e é uma grande contradição, assim, porque muita gente conhece o Watchmen só por conta do filme. Eu conheci o Watchmen por muito tempo só por conta do filme. Só que também tem gente que leu o quadrinho e viu o filme e acha o filme horroroso, acha que o filme perde ali as ideias que o Alan Moore tinha para trazer. A verdade é que, se você for olhar bem as duas obras, realmente tem algumas coisas ali dentro da obra ali do filme que vão se perdendo, algumas críticas ali específicas que o Alan Moore queria colocar que não se encaixam muito bem ali na imagem dos filmes. Principalmente se você for olhar que ele estava fazendo uma crítica a uma estrutura da nona arte, ele estava fazendo uma crítica aos roteiros de super-heróis dos quadrinhos, e no cenário que esse filme foi lançado, a gente não tinha, como a gente tem hoje um pouco mais ali consolidado no mercado, um mercado de filmes de super-heróis. Tá? Já tinha alguns, mas a gente não tinha essa ideia de ter muitos super-heróis no cinema. Inclusive os que foram sendo trazidos, eles já trouxeram histórias um pouco mais marcantes, um pouco mais conflituosas. Não foi tanto quanto as críticas antigas que o Alan Moore trazia, né? Então, por isso, algumas coisas ali o Zack Snyder com certeza não conseguiu trazer. Além disso, se a gente for pegar ali algumas coisas específicas da obra, não foram adaptadas também. A gente tem ali entre os capítulos do quadrinho alguns extras, por assim dizer, só que fazem realmente parte da história, que o Alan Moore vai colocando pra gente. Um deles é um personagem que ele faz parte ali de uma liga antiga de heróis, tá? Que chama Homens Minuto. Ele tem até o sucessor, que seria o Homem Coruja, como sendo o sucessor dele nos dias de hoje. Só que ele era o herói antigo, passou o bastão para o novo Coruja, mas ele foi o Coruja original. Então, dentre os capítulos, a gente vai conhecer um pouco ali do livro sobre o Coruja, contando a história dele, sobre como ele se tornou um justiceiro, qual era a ideia que eles tinham naquela época, como foram os primeiros justiceiros ali se formando. Isso é muito interessante porque você consegue entender um pouco da mente do porquê eles queriam se tornar isso, qual era a necessidade que existia na sociedade para que esses homens mascarados surgissem. Além disso, a gente tem ali também no quadrinho uma metalinguagem muito legal que o Alan Moore coloca, onde ele coloca um menino ali lendo um outro quadrinho dentro do quadrinho do Watchmen, onde se passa uma história ali do Cargueiro Negro. É uma história de piratas. E é interessante que ele coloca esse contraste, porque no universo de Watchmen, pelos super-heróis terem saído das histórias em quadrinho, eles não são mais uma coisa que era inexistente, né? Eles vieram para a realidade. A obra de quadrinhos, onde você meio que tenta fugir um pouco da realidade, não fazia mais sentido trazer esses heróis. Assim, ele explora essa possibilidade de um mundo onde não existem mais quadrinhos de heróis, mas os quadrinhos que vendem realmente são ali os quadrinhos de piratas. E essa história do Cargueiro Negro, ela vai fazendo ali um contraste com a história que a gente vai observando durante o Watchmen, e vai também trazer essa metalinguagem sobre esse mundo diferenciado agora, que não tem mais os super-heróis como algo idealista, mas que viveu realmente esse mundo com os heróis. Durante toda a obra ali de Watchmen, Alan Moore ele vai explorar um pouco essa ideia que os heróis eles não são aquilo que a gente realmente idealiza. A gente vai ter cenas de protestos onde os heróis começaram a abusar um pouco do poder. As pessoas não julgam mais os heróis tão interessantes quanto antes, porque os heróis passam também a se tornar uma arma do governo. Então a gente vai ver ali durante o Watchmen alguns heróis atuando no Vietnã, na guerra do Vietnã. A gente vai ver heróis indo para o campo de batalha. E às vezes muitos americanos, na época da guerra do Vietnã, na nossa realidade mesmo, foram contra essa guerra. E no universo de Watchmen isso também aconteceu. Só que pelos heróis estarem ali no meio dessa guerra, os Estados Unidos massacrou o Vietnã, o que gerou muitos protestos dentro ali dos Estados Unidos. Com esses protestos, a gente vai ver mais uma vez os heróis entrando em cena,
e ali abafando as vozes, sabe? Mais como uma arma de novo do governo. Isso vai estourando ali várias situações que a gente não imaginava, às vezes, quando a gente pensa no mundo com heróis. É interessante que no meio desses protestos tem uma frase que eles picham assim na parede, é uma frase que até o Zack Snyder também adaptou ali nas cenas, que está escrito: quem vigia os vigilantes. O nome Watchman, em inglês, ele faz um trocadilho com duas coisas. Na verdade, o Watchman, ele é vigilantes em inglês, que é essa ideia de super-heróis, né? Eles são chamados de vigilantes ali dentro do quadrinho. Mas também o Watchman, ele tem uma referência a relojoeiro. Por que tem esse nome no quadrinho? Porque além de todo esse cenário que a gente tem, com os heróis se tornando o foco ali de uma realidade alternativa, a gente tem também uma ideia de que a gente está chegando no relógio do juízo final. O relógio do juízo final, para você que não conhece, é um relógio que realmente existe aqui no nosso mundo, onde os cientistas realizaram ali, criaram ele, para a gente medir mais ou menos o quão próximo a gente está do fim do mundo. Seja por qualquer coisa, seja por uma catástrofe natural, seja por uma guerra. Então esse relógio ele serve para essa medição. Eles vão alternando ali de acordo com o que eles observam da sociedade, do quão próximo a gente está desse fim do mundo. No mundo de Watchman, esse relógio está muito próximo da meia-noite. E a meia-noite é o que marca quando o mundo realmente vai acabar. E por que esse relógio está tão perto? Porque a gente está prestes a passar por uma guerra nuclear. Rússia e Estados Unidos estão no seu embate máximo um contra o outro. E a única coisa que ainda está segurando ali as pontas é que os Estados Unidos têm esses super-heróis que talvez seriam ali a salvação de uma possível bomba nuclear. É interessante que, se você for olhar para outras obras do Alan Moore, o Alan Moore gosta dessa ideia de bomba nuclear. Ele já deu ali entrevistas falando que na época que ele escreveu algumas coisas, ainda se tinha ideia que a bomba nuclear ela poderia salvar alguns países. Então, mesmo que tivesse uma bomba nuclear, algum país poderia sair ileso. E hoje a gente sabe que, se tem uma bomba nuclear, a gente vai acabar com a humanidade. Então, um quadrinho como V de Vingança foi escrito também nessa ideia de bomba nuclear. Enquanto o Watchman tem essa ideia ali de ainda não teve esse ataque, mas a gente está prestes a acontecer. Então, voltando à pichação que tem, a frase é: quem vigia os vigilantes? Em inglês fica Who watches the Watchmen? Trocadilho mais uma vez com o título. E ele traz para nós mais uma vez uma crítica sobre quem iria estar vigiando os vigilantes, quem seria a força moderadora dos super-heróis na nossa vida. Se a gente realmente tivesse um Superman no mundo real, se a gente tivesse um Dr. Manhattan, como tem em Watchmen, que é super poderoso, quem poderia realmente controlar as ações deles? Quem poderia julgar se o que eles estão fazendo é correto, se a intervenção que eles estão fazendo em nossas vidas é correta? E Alan Moore sabe explorar isso de uma forma maravilhosa nesse quadrinho. E por isso que ela é uma obra da nona arte. Bom, mostrando um pouco melhor para vocês do quadrinho, a edição que eu tenho é a edição definitiva aqui da Panini, o Watchmen definitivo. Essa aqui é a lombada dele. A gente tem nessa edição muitos extras interessantes. A gente tem aqui um roteiro do Alan Moore, tá? A gente tem rascunhos aqui do que seriam os Homens Minuto, alguns outros personagens, qual é a história por trás disso. A gente também tem aqui declarações do próprio Alan Moore sobre quais eram as ideias por trás dessa obra, o que ele estava passando, o que ele estava pensando quando ele fez. Aqui também, na edição definitiva, a Panini coloca alguns esboços de possíveis capas de primeiras edições, coloca também capas que seriam usadas ali para RPGs, para outras coisas ali que fizeram de Watchmen posteriormente. A edição da Panini tem aqui essa guarda, logo aqui depois a gente vai ver o título, tem uma declaração aqui, agradecimento do próprio Alan Moore, e logo depois a gente já vai começar a obra, tá? E aqui você pode ver que cada capítulo que a gente vai passando, cada edição que foi publicada, tem aqui o capítulo 1, por exemplo, e a capa desse capítulo. Todos os capítulos têm isso. Aqui seria o final do primeiro capítulo,
E como eu mencionei, um tipo de extra aqui que o Alan Moore coloca pra gente, aqui vai ser o livro, a biografia entre aspas, né, de um personagem inexistente ali que o Alan Moore criou e que vai explorar mais ali desse universo que ele cria desses super-heróis. E é muito interessante, tá? Se você tem um quadrinho, não pule essas partes. Sei que às vezes é enjoado, você tá querendo ler um quadrinho ali, é algo um pouco mais dinâmico, você tem que parar para ler mais texto, mas cara, vale muito a pena, vai enriquecer a sua leitura aqui. Aqui entre os capítulos a gente também tem esse relógio que aos poucos a gente vai vendo se aproximar da meia-noite e, como sempre, aqui a capa do próximo capítulo. Eu separei aqui para vocês também um pouco do Cargueiro Negro que eu mencionei. Você pode ver que aqui ele vai alternar no quadrinho entre o que está acontecendo na realidade e um paralelo ali com o Cargueiro Negro, que é esse quadrinho que um menino dentro da história está lendo. E ele faz essa referência ali sobre os heróis não estão mais em foco, agora os piratas tomaram esse lugar. Para complementar um pouco sobre o filme, a gente também tem ali um Snyder Cut, da mesma forma que a gente tem com a Liga da Justiça, a gente tem também para esse filme. O Batman tem o Snyder Cut ali, eu não cheguei a assistir, mas eu sei que ali nessa obra o Zack Snyder ele tenta adaptar algumas coisas que não deram para se adaptar no filme principal ali, que foi o que foi para cinema e tudo. Ele adaptou ali uma versão onde ele colocou o Cargueiro Negro, que eu mencionei aqui. Ele colocou algumas outras cenas também, tentou explorar mais coisas. Mas mesmo assim, recomendo fortemente, apesar do filme ser muito bom, vale a pena você assistir. Se você tiver a oportunidade, leia o quadrinho. O quadrinho ele vai trazer um complemento assim, muito grande para a história. O próprio Alan Moore, ele não gosta do filme, ele não apoia que sejam feitos filmes com as obras dele. Ele tem vários filmes de obras dele, só que todos eles ele não gosta. Inclusive ele briga com as produtoras e tudo. E se você for ver o filme, não tem o nome dele, porque ele pede para que não seja colocado. Todo o dinheiro que é arrecadado com o filme, ele deixa ali para o desenhista, Dave Gibbons. E por conta disso, Dave Gibbons nunca agradeceu ele, foi agradecer anos depois, e por isso o Alan Moore tem muita raiva deles, brigaram ali. Tem também, se você for pesquisar aí, a gente vai ver obras ali de antes de Watchmen, né? São coisas que vão tentar explorar coisas a mais aí. A gente tem a série que saiu pela HBO também, sobre o Watchmen. Todas essas séries, o Alan Moore não apoia. Para ele, o Watchmen era uma obra fechada, ele não quer fazer mais coisas, e se quisesse fazer, ele queria ter o direito sobre isso, só que a gente tem uma briga aí que ele teve muito grande com a DC, onde esses direitos nunca foram para eles, ainda estão com a DC, e por isso que ainda tem saído coisa por aí. A gente pode explorar isso talvez em um próximo vídeo, a gente conversa sobre as tretas do Alan Moore. Esse foi o programa de hoje, a gente conversou aí um pouco mais de Watchmen, essa obra-prima da nona arte e da sétima arte também. Então, se você gostou aí do vídeo, deixe seu like, deixe aí seu comentário, sugestão para o próximo tema. Esse aí foi mais um devaneio. Valeu!